Olha aí, meus irmãos, escuta isso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa no final de um culto, uma igreja que eu preguei, e uma outra pessoa passou. Quando a pessoa passava, o cara que falava comigo parou de falar, mediu a pessoa de alto a baixo, acompanhou com os olhos. Quando a pessoa finalmente passou, foi embora e virou para mim e falou: esse aí não vale nada. Eu falei: como é que você sabe? Você conhece ele? Não tem o discernimento de espírito. Eu falei: não, o que você tem chama julgamento, criatura. A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conecte Assista. E hoje nós vamos falar a respeito do discernimento de espírito, um assunto que tem dado o que falar nas redes sociais. Muitos influencers cristãos falam a respeito do dom do discernimento de espíritos. E a abordagem, meus irmãos, é sempre a mesma. Quando você chega num ambiente, quando você olha para a pessoa, você já vê. Irmãos, está havendo muita confusão. Eu vou mostrar para vocês como a abordagem é sempre a mesma e nós vamos hoje desmistificar esse assunto de uma vez. Vamos assistir? Eu tenho dom de discernimento de espíritos e hoje eu vou contar pra vocês o que eu sinto quando alguém manifesta demônio, espírito de inveja especificamente. Você já entrou em algum lugar e sentiu que algo não estava certo, mesmo sem nenhuma explicação lógica? Ou você já percebeu as intenções de alguém antes mesmo dela falar algo? Talvez isso não seja uma coincidência. Pode ser que você tenha o dom de discernimento de espíritos. Aquilo que você chama de intuição não é intuição. Então, quando nós chegamos em um ambiente, começamos a se sentir carregado, começamos a nos sentir mal, sentimos às vezes que tem alguma coisa pesada ali naquele ambiente. Isso provavelmente significa que temos o dom do discernimento de espírito. Pare de dizer que você tem dom de discernimento. Ou então dizer para a pessoa que se ela discerne um ambiente ou se ela olha para a cara de alguém, já vê alguma coisa ruim, que ela tem o dom de discernimento. Pare com isso. Vamos para a Bíblia? Vamos falar a respeito desse assunto? 1 Coríntios 12:10 diz assim: e a outro Deus deu a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Primeiro, gostaria de dizer que o dom de discernimento de espíritos não é para julgar pessoas ou ambientes, mas sim para julgar espíritos. Isso é a primeira coisa que você vai precisar entender. Ora, mas se o espírito é invisível, como eu vou julgar uma coisa que eu não vejo? Na verdade, você que tem o dom de discernimento de espírito é capaz de julgar manifestações espirituais. Se você acha que esse dom que a Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios 12:10 é para você julgar pessoas no ambiente de trabalho, onde quer que seja, você está equivocado, porque é algo muito mais profundo ainda. Esse dom não se trata de uma mera desconfiança humana, ou de você não gostar do jeito de uma pessoa, do jeito que ela fala, do jeito que ela se comporta, do jeito que ela olha. É preciso nós lembrarmos que nós temos uma tendência a julgar o nosso irmão. Nós não temos uma tendência boa. Muitas vezes julgamos a aparência. Você já foi vítima de alguém que julgou a sua aparência e disse assim: você tem cara disso, disso e disso? Imagine, eu já passei por isso. Se você já passou por isso, escreve aí nos comentários. E o pior é quando a gente passa por isso e alguém diz que é porque tem o dom do discernimento. É realmente lamentável. O segundo ponto que eu queria dizer é que esse discernir está ligado à manifestação. Então esse é um dom que Deus não vai dar para uma pessoa para ela julgar ambientes, simplesmente pessoas desconhecidas, mas para ela julgar naquele momento de culto, naquele momento onde ela tem um contato com uma manifestação espiritual, ela ter as condições de discernir se aquilo tem procedência humana, maligna ou divina. Então, todas as vezes que você estiver num ambiente onde há liberdade de manifestação de espíritos ou profecia, ou enfim, manifestações em geral, onde há mais liberdade, e eu já tive em cultos assim, eu tenho certeza que você também, é nestes lugares
que nós vamos saber se temos de verdade o dom do discernimento de espírito. Então, esse dom ele vai identificar a origem daquela manifestação. Eu vou falar de um caso que está na Bíblia, é um exemplo para nós. Está lá em Atos capítulo 16. O apóstolo Paulo estava numa cidade fazendo ali o seu trabalho evangelístico e em dado momento uma mulher começou a segui-lo dizendo que ele era um servo do Deus Altíssimo. Aquela moça, ela tinha um espírito de adivinhação e diante de todo mundo o apóstolo colocou as mãos sobre ela e aquele demônio se manifestou e foi expulso. E a partir de então, ela deixou de dar lucro aos seus senhores, porque ela não adivinhava mais nada. Então, a aplicação do dom do discernimento só vai acontecer quando houver manifestação. Então, ter o dom do discernimento de espírito é algo muito fundamental se você trabalha com libertação, com manifestações demoníacas, se você preside ou dirige cultos onde há liberdade. Eu lembro que eu e minha família frequentávamos uma vigília que era até com uma cantora conhecida, cantora Flávia Afonso. E a vigília dela era uma vigília lotada, ela era muito jovem e ela tinha o dom do discernimento de espírito. E era necessário que ela tivesse, porque era uma vigília tão grande, irmãos, que eram muitos ônibus que paravam ali para poder ir até aquela vigília. E a irmã Flávia, ela apesar de ser muito novinha, na altura ela tinha 16 anos na época, mesmo assim, ela tinha muita autoridade de discernir os espíritos. E nós vimos por diversas vezes ela atuando desta forma, discernindo se aquilo tinha uma origem diabólica, se não tinha, e sempre tudo era testificado. Mas, irmãos, é um dom raro, não é um dom de alguém que está começando agora, é um dom muito precioso. O dom de discernimento de espírito também tem uma particularidade, é como o dom de cura. Você pode mandar uma pessoa correr na hora que você orou. Se você tem o dom de cura, não é na hora que você orou e que você declarou a pessoa curada, não é nesse momento que você vai saber. Você vai saber quando passarem os dias e aquela pessoa for ao médico e o médico constatar que ela está curada. Então, o dom da cura, eu já vi muitas pessoas que na hora investem em botar a pessoa para andar, a pessoa que não anda, colocar a pessoa para correr, para mexer um braço, uma perna, ou mesmo dizer que não está com dor, mas, na verdade, o dom de cura é um dom que precisa da testificação nos dias que se seguem, nos meses que se seguem, porque nós temos médicos e os médicos testificam se aquilo realmente, se ali realmente houve cura, se ali realmente houve libertação. Então, meus irmãos, assim como o dom de cura necessita da prova, assim também é o dom de discernimento. Geralmente, é somente quando você estiver diante de uma situação de manifestação é que você vai realmente ter a prova de que você tem esse dom ou não. É preciso lembrar também que nós temos também um discernimento natural, irmãos. Por exemplo, você entra num lugar feio, desarrumado, escuro. É lógico, irmãos, que se você tiver uma vida jejuada, mesmo que você não tenha o dom do discernimento, você vai ter uma percepção de que ali existem demônios. A opressão, ela é sentida na nossa carne e isso não precisa ter o dom do discernimento para saber que você está num lugar cheio de opressão. Você sente imediatamente. Isso não significa que você tenha o dom de discernimento de espíritos, que é um dom dado a pessoas que estão num nível maior na função de libertadores e também na função de dirigir, presidir assembleias, cultos, vigílias, onde pessoas têm liberdade para manifestação. Então, nós temos naturalmente o nosso conhecimento. Por exemplo, você vê alguém que está sentado na igreja, o olhar está triste e a pessoa está sozinha, ela carrega uma aliança no dedo. Ora, provavelmente
ela tem um problema no casamento. Isso não é espiritual, isso é humano, isso é um discernimento humano, irmãos. Há muitas formas e há muita mentira e há muita confusão no meio do povo de Deus, porque nós fomos capacitados a ver o perigo também. Nem sempre nós precisamos que Deus venha falar com a gente. Muito perigo e muito laço está diante dos nossos olhos. Até uma pessoa natural, ela vai ver aquele perigo. Amém? E por último, eu gostaria de contar o caso de um discernimento. Foi necessário o dom do discernimento, mas ninguém teve o dom do discernimento naquele evento. Eu participei de um evento que era um congresso de missões. E no meio desse congresso, irmãos, enquanto o pregador pregava, havia uma mulher que ela ria e falava em línguas e falava mistério e ria. Irmãos, eu sei e compreendo que existe uma manifestação do Espírito Santo, onde você tem uma grande alegria e você sorri e ri muito e fala em línguas. E isso existe. Mas, irmãos, aquela mulher estava muito estranha. Porém, ninguém teve a coragem de meter a mão na cabeça dela, porque haviam pastores que estavam fazendo parte ali da organização do evento e que eram os pastores dela. Eles cobriam ela e ela não parava de chamar a atenção em nenhum momento. E a gente que está há muito tempo na igreja, a gente sabe que quando alguém quer chamar muita atenção é porque aquela pessoa tem demônio. Geralmente, demônio é que gosta de chamar a atenção das pessoas e tirar a atenção da palavra. Mas aí, irmãos, não tem como a gente se enganar, porque na hora do almoço daquele grupo que estava participando daquele congresso, ela foi até uma moça da nossa igreja que estava grávida de poucos dias e ela lançou uma maldição por palavras na vida daquela jovem. Ela disse: olha, eu sei que você está grávida porque Deus me mostrou. Irmãos, o espírito de engano é terrível e estava enganando a ela mesma. Ela própria estava no engano. Então, irmãos, tudo que nós sentimos, nós temos que pesar na palavra. É pela palavra que nós podemos discernir até aquilo que está operando em nós. E ela disse assim para aquela moça grávida, que era inclusive do louvor da igreja, disse: olha, você não vai ter essa criança, sinto muito, mas essa criança aí não vai vingar não. Irmãos, aquela mulher, aquela moça, aquela levita da casa do Senhor, recebeu aquela palavra, irmãos, começou a sentir uma cólica. Ela estava gestante de uns 2 meses apenas. E ela começou a ter aquelas dores. E à noite, irmãos, pasme, domingo à noite, o congresso foi de manhã, aquela jovem já estava internada e a médica levou ela para um local onde ela ia direto para fazer a retirada daquele feto, porque, segundo a médica, o feto estava na trompa dela. Se deixassem aquela criança crescer, aquela gravidez poderia prejudicar e até fazer com que ela perdesse a vida dela. Mas, meus irmãos, quando nós, a igreja, soubemos do que estava acontecendo, eu e uma outra líder da igreja entramos em jejum pela vida daquela moça. E ela conseguiu fugir do hospital. E aí, irmãos, no dia seguinte, ela veio até nós, a gente estava jejuando, foi na segunda-feira, e nós pusemos a mão no ventre dela e nós dizíamos, em nome de Jesus, essa gravidez desça para o útero. E a gente passava a mão e dizia, em nome de Jesus, feto, obedece, Senhor, desce essa bolsa para o útero da tua filha, Senhor, que esse saquinho gestacional desça para o útero. E começamos ali a clamar e pedir e orar. Irmãos, e aconteceu um milagre. Aconteceu que na semana seguinte ela parou de sentir dores e na semana seguinte ela foi ao médico e o médico disse para ela que o feto, o saquinho gestacional estava no útero. Irmãos, foi algo maravilhoso e nós vimos ali a glória de Deus, mas nós também descobrimos que Satanás, quando ele se manifesta dentro da igreja, ele causa estrago. Então, meus irmãos, o dom do discernimento de espírito é um dom que coloca você
numa saia justa, porque muitas vezes para você operar nesse dom, você tem que ter uma ousadia muito grande e a maioria não tem. Então ficar por aí julgando os irmãos, isso é fácil, irmãos. É muito fácil a gente julgar A e B, dizer, eu estou sentindo. Irmãos, nós sentimos muitas coisas pela nossa emoção, mas o dom do discernimento de espírito, Deus vai aferir a pessoas que têm ousadia e que constantemente está diante de possíveis manifestações demoníacas, para que o povo de Deus, o arraial de Deus, seja guardado. Por isso, meus irmãos, fiquem atentos. Olha, eu vou ficando por aqui, peço a você que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. Eu preciso que você recomende esse vídeo, partilhando ele com aquela pessoa que precisa dessa palavra. Dom de discernimento é um dom precioso. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.